Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, tentando trazer de novo mais um conteúdo para a gente discutir, com discussões inteligentes para tornar a gente melhor. E hoje vou comentar do caso, recente, tem mais ou menos um mês, em que eu fui acusado de racismo. Eu vou comentar o que levou o caso, como aconteceu, a acusação foi totalmente falsa, e um pouco das táticas que a pessoa usou até para tentar fazer parecer verdadeira a acusação ou como seguiu. Então, o contexto, primeiro, a acusação, surgiu num jogo de videogame. Tem um site que você pode marcar com as pessoas para jogar, principalmente jogos antigos, que não tem muito mais gente jogando, mas você quer jogar, você chega lá e marca, olha pessoal, vamos jogar esse jogo antigo tal dia. O pessoal vai, entra, tem os reservas da sessão, isso é importante, e primeiro os titulares, depois se alguém sai, você chama um reserva, ou se alguém não aparece, você vai chamando os reservas. Já tinha jogado, eu vou chamar de acusador, não vou entrar em detalhes do site que eu usei, nem o gamer tag, o nome da pessoa eu não sei, gamer tag é o nome gamer dela, para evitar qualquer tipo de repercussão, tá bom? Mas vou chamar de acusador. Então o acusador já tinha jogado com ele mais, acho que 3 vezes antes, tudo tranquilo, tinha conversado, eu sabia o país dele, a profissão e o sexo. Era masculino, ele era dos Estados Unidos e parece que ele trabalhava com um recolhimento de, não lixo, mas de sucata. Ele trabalhava pegando sucata, coisas que outras pessoas jogavam fora num caminhão, pelo que ele comentou, e separando o que ia para um lado, o que ia para o outro. Isso era tudo que eu sabia dele, que foi durante a conversa de jogo. Enfim, e daí ele entrou já tinha jogado 3 vezes com ele, e dessa vez ele era um dos reservas, ele não era um dos titulares. E assim que deu o horário, ele mandou uma mensagem, olha, tem vaga? E eu falei, não tem vaga, tá todo mundo aqui, mas talvez daqui a um tempo vai abrir uma vaga, porque um cara vai sair. E ele era o segundo reserva. E daí ele mandou uma mensagem assim, daqui a um tempo eu não quero, eu vou acabar jogando outra coisa, não vou jogar nem agora nem depois. Mandou exatamente desse jeito. Se eu for ser mais preciso, eu chamei de rounds extras, o que ia ser depois. E ele falou que ele não ia jogar nem agora, nem nos rounds extras. Tá bom, falei, claro, beleza, e fomos jogando. O que aconteceu? Um cara saiu, como previsto, o primeiro reserva não respondeu, o segundo, que era ele, eu não mandei mensagem, porque ele já tinha falado que não ia jogar, chamei o terceiro reserva. Na hora que eu fui adicionar o terceiro reserva no site, que você adiciona para dizer que a pessoa jogou, eu fiz uma bobagem, telinha de celular para clicar. Eu cliquei errado, o clique registrou errado e eu adicionei o segundo reserva, que é o acusador. Adicionei o terceiro e a gente tinha um grupo que a gente estava conversando, enfim, tipo um chat de uma mídia social que a gente estava conversando sobre isso. Eu já mandei um recado no chat. Pessoal, adicionei errado, eu adicionei o acusador, ele não jogou. Por favor, não foi erro dele, foi erro meu, eu não consigo desfazer isso, mandei lá no grupo isso. Por favor, não avaliem ele errado. Todo mundo foi bem, tudo, ignorem ele, porque foi falha minha. E ignorar a pessoa é algo que não dá nenhuma repercussão. Você simplesmente não avalia aquela pessoa, não vai nem para bem, nem para mal, tudo certo. Daí passou um tempo, eu não estava vendo esse grupo, ele viu que ele estava adicionado. E ele começou a falar no grupo isso e perguntar por que não tinham chamado ele. E nisso ele começou a discutir com o pessoal do grupo. Especificamente, não vou lembrar agora de cabeça, com 1 ou 2 membros. E nessa discussão ele já mostrou ser um pouco infantil. Ele já chegou a mandar vídeo de pessoa chorando, como se ele estivesse chorando. Já chegou a ofender a pessoa. E saiu briga mesmo. Quando eu acabei entrando no grupo e olhando mídia social muito tempo depois, eu mandei tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? E voltei a explicar a situação. Você não era um dos originais, e ele sabia que ele não era um dos originais. Quer dizer, você tinha ficado de reserva, eu adicionei errado, mandei aqui no grupo, não era pra você ter jogado mesmo. E daí ele falou, mas espera aí, você chamou o terceiro reserva e não me chamou e eu sou o segundo reserva. Como é que você chama o terceiro sem chamar o segundo? E daí eu falei pra ele, tá aqui ó, sua mensagem, você falou que você não ia jogar nem agora, nem depois nos rounds extras se ficasse uma vaga, você falou que você não ia jogar. E daí ele começou a falar em discriminação. Falou, não, eu fui discriminado. Ele tinha falado na briga com o cara que tinha sido uma injustiça, porque ele tava lá, então ele, tipo, se ele tava elencado nos que jogaram, ele tinha que ter jogado, não sei o quê. Então primeiro ele tava falando em injustiça. Agora ele começou a falar em discriminação. Então ele falou, ó, você me discriminou. Você pulou, você não pode fazer assim, você tá quebrando as regras. E eu voltei a bater. Cara, você mandou uma mensagem falando que você não ia jogar.
Enfim, discussão vai, contando o contexto, discussão vai, a coisa foi subindo. E daí ele começou a falar em racismo. Chegou e falou que eu era um gamer racista, com essas palavras, porque eu não tinha chamado e tinha discriminado ele. E ele começou a falar, bater muito nessa tecla. Eu fui vítima de discriminação. Qualquer coisa que você falava, ele falava, não interessa, foi discriminação ou você é racista. Ou então, ele mandou, como eu falei, vídeo de pessoas chorando, chegou a mandar uma hora um vídeo, acho que de uma convenção de Geneva, falando sobre discriminação, alguma coisa assim. Foi ridículo. E depois ele adicionou pessoas que eram amigos dele, segundo ele, algumas pessoas acharam que era ele mesmo em outra conta, que começaram a defender ele. E nesse meio tempo também começou a ficar claro o que ele queria. Por que ele estava me chamando de racista e por que ele estava me acusando. O que foi um pouco depois, acho que outro dia. Eu fui marcar uma outra sessão e ele entrou. E eu falei assim no grupo, olha, respeitosamente, eu ainda lembro que eu usei isso, eu peço que você não entre, eu não vou jogar mais com você. E ele falou, como? Porque você me tirou da outra sessão, você fez injustiça, você me deve uma sessão. Eu falei, cara, não te devo nada. Eu falei, eu não te excluí de nada, você falou que não ia jogar. E eu não levo de brincadeira, isso não é algo que é leve pra mim, você falar que foi vítima de discriminação ou me chamar de racista. Então comigo você não joga mais. Eu falei, eu não fico organizando sessão pra ter que lidar com isso depois. Daí que ele começou a pirar mesmo. E daí começou a ficar bem claro o que ele queria. Ele queria que ou eu desse um lugar permanente para ele nas sessões, porque ele falou, você me deve um lugar numa sessão, porque, segundo ele, eu tirei ele de uma sessão que ele devia ter jogado, ou então ele queria que o pessoal me tirasse por eu ser racista, por eu estar discriminando, e entrasse numa sessão dele que ele criou no mesmo horário da minha. Então, basicamente, ele estava usando essa acusação para tentar obter uma vantagem em relação a, vamos dizer assim, em relação a jogar, para não ter que entrar na lista, para não ter que ficar fazendo, porque, claro, se ele está organizando a sessão, ele tem um lugar garantido. Então, basicamente, ele não queria ter que ficar disputando o lugar. Então, ou eu teria de compensá-lo por ser racista e dar um lugar para ele, ou teria de todo mundo me abandonar porque eu sou racista e começar a fazer as sessões com ele. E, enfim, a coisa não deu certo, o pessoal começou a me defender, o pessoal entrou em briga também com ele, mais gente, principalmente quando ele começou a bater no racista, várias pessoas falaram que isso não era algo leve de sair falando para outra pessoa, somente pela situação, e o cara continuou batendo, continuou xingando, voltou a brigar com outras pessoas. Uma das pessoas tomou um ban de 24 horas da plataforma de videogame, então não foi nem do site, a plataforma baniu a pessoa por 24 horas, e assim foi o caso. Ele desapareceu depois, ele acabou saindo do grupo, e as duas contas que ele deixou, a gente já falou, ó, pessoal, ele tem duas contas aqui que supostamente são de amigos dele, não falei nada. Ninguém comentou, até que o moderador do grupo entrou e tirou essas duas contas. E o caso morreu aí. Eu provavelmente tomei uma denúncia, porque como eu falei, uma pessoa chegou a tomar um ban, ele deve ter denunciado, então ele deve ter me denunciado, mas não deu em nada. A situação terminou por aí. E foi assim que eu tomei uma denúncia, contando toda a história, uma denúncia falsa de racismo na internet. De novo, como eu falei, eu não sabia nada da pessoa, nem que eu quisesse discriminar, eu não sei do que eu discriminaria. Um dos vídeos que ele mandou depois falava de discriminação reversa, e o que ele falou, porque ele também não sabia nada de mim, tirando também que eu era homem, não sei se eu cheguei a comentar a minha profissão, mas enfim. E ele começou a falar de discriminação contra americanos. Ele falou que eu, como brasileiro, estava discriminando ele como americano. E numa das mensagens, bem depois de já ter me chamado de racista, de tudo isso. E esse é o caso de como eu tomei uma acusação falsa de racismo. O vídeo já deu um bom tempo, não quero me delongar mais. Depois eu quero fazer um outro vídeo comentando um pouco do que isso pode significar, o que um caso desses muitas vezes faz e quais são as táticas até que ele usou para tentar fazer. Algumas já deve ter ficado claro aqui do vídeo para fazer essa acusação passar. Mas é isso, pessoal. Até isso fica para um segundo vídeo por causa do tempo. Até mais, espero que tenha achado interessante o caso e até o próximo vídeo.